Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Conheçam os 10 casos assustadores de crianças assassinas. Número 10. Eric Smith. Aos 13 anos, Eric Smith era tímido, usava óculos de lentes grossas, possuía sardas, cabelos ruivos longos e uma outra característica: ele tinha salientes orelhas alongadas. Acreditava-se ser um efeito colateral de remédios que sua mãe tomava para controlar sua epilepsia quando ela estava grávida. A polícia acusou Smith de assassinato de um menino de 4 anos chamado Derrick Robbie. A criança tinha sido estrangulada e pedras grandes foram jogadas sobre sua cabeça e tinha sido também abusada com um pequeno bastão. Quando perguntado por que ele fez isso, Smith não deu uma resposta que pudesse convencer. 9. Joshua Phillips. O que começou como uma simples faxina, terminou com a condenação de um rapaz de 14 anos chamado Joshua Phillips. Sua mãe foi limpar seu quarto uma manhã após Phillips ter ido para a escola. Foi quando ela percebeu uma mancha molhada debaixo da cama de seu filho e pensou que era um vazamento de cano. Ela colocou a mão debaixo da cama e sentiu algo frio. Ligou uma lanterna que lhe mostrou o cadáver de Maddie Clifton, um vizinho de 8 anos de idade, que havia desaparecido há 7 dias. Pessoas da comunidade, especialmente pais do menino, mal podiam acreditar que ele poderia ter matado Clifton. Phillips, inclusive, foi um dos vizinhos que se ofereceram para procurar a menina desaparecida. Como ele era menor de 16, Phillips não foi classificado para a pena de morte. Ele foi condenado e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de libertação. Phillips não disse quais foram seus motivos para matar Clifton. Ele disse que acidentalmente atingiu-a nos olhos com um taco de beisebol, e depois arrastou-a para o quarto onde ele esfaqueou-a, mas o júri não se convenceu sua história. Número 8. George Staney. Em 16 de junho de 1944, os Estados Unidos estabeleceu um recorde quando executou George Staney, 14 anos, a pessoa mais jovem a ser legalmente executada nos Estados Unidos durante o século XX. George foi condenado pelo assassinato de 2 meninas, Betty Binnicker e Maria Emma Thames, que foram encontradas em um buraco cheio de lama. As meninas sofreram fraturas graves em seus crânios, infligidos por uma barra de ferro encontrada a alguma distância. George confessou o crime e disse que queria fazer sexo com Betty, mas acabou matando as meninas. Ele foi julgado e condenado à morte na cadeira elétrica. O caso não foi objeto de recurso porque sua família não tinha dinheiro para pagar por uma continuação do processo. Número 7. Lionel Tati. O que poderia ser apenas um jogo normal na TV levou à morte uma menina de 6 anos chamada Tiffany Eunice. Kathleen Grossetati era a babá de Tiffany e trouxe-a para sua casa uma noite. Ela deixou Tiffany com seu filho Lionel de 14 anos, para assistir à televisão e subiu para o andar de cima. Por volta das 10 da noite ela gritou com os dois para ficarem quietos, mas não foi verificar por que de tanto barulho, pensando que eles estavam apenas brincando. 45 minutos depois, Lionel chamou por sua mãe e disse-lhe que a menina não estava respirando. Ele explicou que ela havia batido a cabeça sobre a mesa. A polícia foi chamada e um médico legista informou que a causa da morte foi devido a uma pisada forte que dilacerou o fígado de Tiffany. Além disso, os especialistas atestaram que a menina sofreu um traumatismo craniano, fraturas nas costelas, inchaço no cérebro causados por um espancamento que durou mais ou menos 5 minutos, e também foram constatados 35 outras lesões. Tati mudou sua declaração mais tarde e disse que ele saltou sobre ela a partir da escada. Tati foi condenado à prisão em regime fechado, sem liberdade condicional em 2001, mas sua sentença foi anulada com base que não foi concedida uma audiência para avaliação mental nem antes ou durante o julgamento. Ele foi solto em 2004 com 10 anos de liberdade condicional. Número 6. Berry Daly Locaitis. Em 2 de fevereiro de 1996, a Frontier Middle School foi devastada por vários tiros que ocorreu numa aula de álgebra. Ele tirou a vida de 3 pessoas, 2 alunos e um professor, e causou uma lesão grave em um aluno. O acusado era um menino de 14 anos chamado Berry Locaitis Daly, que teve pensamentos loucos antes do tiroteio. Berry estava vestido de preto como um pistoleiro do Velho Oeste armado com um rifle calibre 30, uma pistola calibre 357 e uma pistola calibre 25, que pertencia a seu pai. Os estudantes foram mantidos reféns por 10 minutos antes de um professor de ginástica dominar o menino. Acreditava-se que,
Além de um histórico de doenças mentais e problemas disfuncionais em sua família, Berry foi influenciado pela música do Perijão e o vídeo Jeremy. O vídeo mostra um jovem problemático que comete suicídio na frente de seus colegas e professor. Também foi relatado que ele disse: "Esta álgebra está certa, não é?", quando viu seus colegas em pânico. Esta é uma citação de um romance de Stephen King em que o protagonista mata 2 professores e mantém reféns na aula de álgebra. Berry está cumprindo 2 penas de prisão perpétua, com um adicional de 205 anos de prisão. Número 5. Craig Price. Joan Atom, junto com suas 2 filhas, Jennifer e Melissa, foram encontrados sem vida, encharcados de sangue e brutalmente assassinados em sua casa em 4 de setembro de 1989. Eles foram esfaqueados brutalmente que a faca quebrou no pescoço de Melissa. A polícia informou que Joan tinha cerca de 60 facadas, enquanto as meninas tinham cerca de 30. As autoridades acreditam que um roubo foi o principal motivo do suspeito ter entrado na casa. A faca utilizada foi da cozinha do Atom e as mulheres tinham, possivelmente, pego o suspeito em flagrante e lutaram contra ele. Acreditava-se também que o ladrão deveria ser alguém da vizinhança de Atom, e que teria obtido um corte ou ferida na mão, devido à força e o número de vezes que as vítimas foram esfaqueadas. Craig foi flagrado pela polícia com um curativo em sua mão, mas disse que havia quebrado a janela de um carro. A polícia não acreditou em sua história. Eles investigaram-no e depois foi encontrada uma faca, luvas e outros itens com sangue quando vasculharam o quarto de Craig. Ele admitiu o crime e um outro assassinato que tinha ocorrido no bairro há 2 anos. As autoridades já suspeitavam dele neste assassinato porque foi semelhante ao Atom e tinha começado como roubo. Craig foi julgado e condenado antes de seu aniversário de 16 anos, e ainda está na cadeia. Número 4. Graham Young. Em uma determinada idade, Graham Young era fascinado por química, particularmente por venenos e seus efeitos sobre as pessoas. Seu interesse era sempre idolatrar assassinos como o Dr. Auley Crippen, Palmer William, Adolf Hitler e outros. Young começou suas experiências com venenos quando tinha 14 anos. Ele normalmente mentia sobre sua idade e explicava para o vendedor que precisava comprar o veneno para um trabalho escolar de química e assim pudesse comprar os produtos químicos que precisava. Sua família e amigos foram suas vítimas. Seu pai, ao adoecer, inicialmente pensou que a doença era causada por algum tipo de vírus. Em seguida, a aparente doença atingiu sua esposa e filha. Todos sofriam de vômitos contínuos, diarreia e dores de estômago. Em 1962, Amanda, madrasta de Young, morreu de envenenamento. Uma vez ele se tornou uma vítima de seu próprio veneno quando ele comeu um alimento em que ele havia colocado veneno. Young foi preso quando seu professor investigou sua carteira uma noite depois da aula, com a suspeita sobre as experiências de Young. O professor descobriu venenos, notícias sobre prisioneiros famosos, e desenhos de pessoas morrendo. Estas revelações levaram o professor a chamar a polícia. Young foi enviado a uma clínica de segurança máxima, mas isso não o impediu de envenenar o pessoal do hospital e colegas de cela, um dos quais morreu. Seu conhecimento era tão amplo que poderia extrair cianeto de folhas de um arbusto de louro. Young foi solto quando tinha 23 anos e foi morar com sua irmã. E continuou envenenando suas vítimas, que na maioria das vezes eram colegas de trabalho. Young foi enviado de volta para a prisão e acabou morrendo lá mesmo. 3. Jesse Pomeroy. Jesse Pomeroy, nascido em 29 de novembro de 1859, em Charleston, Massachusetts, foi citado como o mais jovem condenado por assassinato, em primeiro grau, na história de Commonwealth of Massachusetts. Pomeroy começou seus atos cruéis contra crianças, quando ele tinha 11 anos. Ele havia pegado e prendido 7 crianças em um local escondido onde ele usava uma gravata para torturá-los, usando também uma faca ou espetando pinos em sua pele. Ele foi capturado e enviado para um reformatório, onde ele deveria ficar até que ele tivesse 21 anos, mas foi solto depois de 1 ano e meio por bom comportamento. Depois de 3 anos, ele havia mudado de mal a pior. Ele sequestrou e matou uma menina de 10 anos de idade, chamada Katia Curran, e também foi acusado do assassinato de um menino de 4 anos, cujo corpo foi encontrado mutilado em Dorchester Bay. Embora haja uma falta de evidências que podem ligar conclusivamente a Pomeroy à morte do menino, ele foi condenado pela morte de Katia, quando a polícia encontrou o corpo no porão da loja de roupas da mãe de Pomeroy.
Ele foi condenado à prisão perpétua, e cumpria a pena em isolamento total. Morreu de causas naturais na idade de 72 anos em 1932. Número 2. John Venables e Robert Thompson. A mãe de James Bludger, de apenas 2 anos, deixou-o esperando-a na porta do açougue onde fazia compras porque não levaria muito tempo para retornar, já que não havia fila no açougue. Mal ela sabia que seria sua última vez que ela iria ver o filho vivo. John e Robert, que estavam no mesmo shopping que os Bludgers, estavam participando de suas atividades habituais, ficar pulando, passear nas lojas, roubando as mercadorias quando os vendedores viravam as costas, e subindo em cadeiras nos restaurantes, até que eram expulsos. Os meninos então viram James e tiveram a ideia de pegá-lo e empurrá-lo para cima de um veículo. Foi relatado que os meninos já haviam tido uma tentativa semelhante anterior com um menino antes de James, que falhou porque a mãe percebeu o desaparecimento do filho e encontrou antes que pudessem levá-lo para fora. Durante sua caminhada de 3 quilômetros, os meninos de 10 anos de idade deram socos e chutes em James. Alguns dos atos foram vistos por transeuntes que ignoraram a cena, pensando que eles eram apenas 2 irmãos mais velhos, que não sabiam como cuidar de seu irmão mais novo. John e Robert James trouxeram-no para a estrada de ferro local, onde jogaram tinta no olho esquerdo do menino, atiraram pedras contra ele, espancavam-no com tijolos, e bateram na cabeça com uma barra de ferro. Eles também o agrediram sexualmente e colocaram o seu corpo sobre a estrada de ferro, cobrindo a cabeça com tijolos pensando que ele já estivesse morto. Foi relatado que James morreu pouco antes de um trem atingi-lo. Número 1. Maribel. Maribel foi encontrado morto e coberto com mato, dias depois da morte de Martin Brown, que morreu de asfixia. Seu cabelo foi cortado, marcas de punção foram encontrados em suas coxas, e a pele dos seus órgãos genitais foram parcialmente retirados. Além destas marcas e lesões, uma letra M tinha sido impressa em seu estômago. Este era originalmente um N, mas Maria acrescentou uma linha para torná-la como uma M. O menino de 3 anos de idade tinha sido estrangulado até a morte. Quando a investigação começou, Maribel confessou os crimes. Ela pensou por um longo tempo que seu pai era Billy Bell, um criminoso local, que tinha sido preso por assalto à mão armada, mas seu pai biológico é desconhecido até hoje. Maria afirmava que sua mãe, Betty, que era uma prostituta, a forçava a praticar atos sexuais com homens, que eram clientes particulares de sua mãe com a idade de 4 anos. Marie foi presa após seu julgamento, mas era muito jovem para ficar em uma prisão e muito perigosa para ser mantida em um hospital psiquiátrico ou uma instituição que abrigasse crianças perturbadas. Sua mãe por várias vezes vendia informações da história de Maria à imprensa no momento do julgamento e condenação da filha. Maria tinha apenas 11 anos na época. Ela foi solta depois de 23 anos.